Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue neste canal e também no Instagram. É novo aqui? Seja muito bem-vindo. Temos um curso gratuito sobre Umbanda. Falamos lá desde a origem da Umbanda, a sua diferença para o Candomblé, das entidades que se manifestam, que trabalham com os médiuns nos terreiros de Umbanda, bem como dos orixás masculinos e femininos. Quer saber mais sobre essa maravilhosa religião que é a Umbanda? Segue lá do vídeo 1, 2 ou 3, é ali que começa, até o número 40. Segue nessa ordem para você ter uma melhor compreensão do curso. A partir do número 40, nós passamos então a explicar questões pontuais que atormentam os médiuns, sejam eles iniciantes ou sejam os médiuns mais antigos. Então aí são questões pontuais, mas o curso e que é inteiramente grátis, feito com muito amor e com muito carinho para você, está lá nesses 40 vídeos iniciais. Para você que não tem noção, quer saber mais sobre a nossa religião, então dá um pulinho lá, dá uma maratonada nesses vídeos e espero que vocês gostem. Foi feito com muito amor e com muito carinho. Não esqueçam, já eu preciso deixar dito isso, de deixar o seu joinha, deixa o seu curtir, porque depois no final do vídeo você acaba esquecendo. Né? Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que possam receber as notificações quando postarmos novos vídeos. O tema do vídeo de hoje é porque os Exus usam vermelho e preto, bebida e fumo. Este vídeo está sendo gravado de acordo com os ensinamentos passados pelo Exu que tenho a honra de trabalhar, ou seja, Tranca-Rua das Almas. Então foi sob a orientação e, claro, com a autorização dele, é que eu gravo este vídeo e estou passando então esse conhecimento que eu recebi de graça e de graça eu vou passar para vocês. Muito bem, por que que então Exu usa a cor vermelha? Vejam que o vermelho, ele representa a vida. O sangue é vermelho. Então o vermelho, o sangue, é a energia vital. Vejam que o fogo, meus irmãos, ele também é vermelho. E o fogo o que é? É um dos elementos purificadores, não é? Quando a gente quer purificar, todas as religiões falam de elementos purificadores, o fogo é um dos elementos principais purificador. O preto representa a escuridão, a ausência de luz. É preciso aí uma melhor compreensão. Né? Vamos deixar essa coisa de dualismo de lado, porque isso, de dualismo, não é muito correto. Observem que, segundo o dualismo, existe o bem, mas também existe o mal. Ora, se Deus, Zambi, Olorum ou qualquer outra denominação que você queira utilizar para o princípio de tudo e de todos, ele é o criador de tudo que existe, então ele teria criado o bem e também teria criado o mal? Essa é a pergunta que se coloca. Esta afirmativa levaria, ou esta resposta a esta pergunta, levaria a uma conclusão totalmente equivocada, né? Ou seja, que Deus teria criado o mal, o que não é correto, tá? Deus não é o criador das trevas, Deus não é o criador da escuridão, já que ele é a luz suprema, a luz maior. A escuridão, as trevas, nada mais são que a ausência de luz, a ausência da pureza divina. Nestes se encontram aqueles
que se negam quando encarnados e também quando desencarnados a cumprir a lei maior. São rebeldes, se negam a servir ao Criador, negando mesmo a sua própria condição, ou seja, a condição que nós somos de espíritos vivendo uma experiência carnal. Não somos carne, somos espíritos encarnados. É preciso ter esta percepção. Esses espíritos, que nós chamamos de caídos, quiumbas, trevosos e tantas outras denominações que existem por aí, por não cumprirem a lei divina, eles não têm autorização para ascender ao plano terreno, se manifestar em terra. E são então os senhores Exus que são os responsáveis pela contenção, realizando o trabalho de verdadeiros policiais do astral, prendendo e repreendendo os marginais, que assim o são, porque vivem à margem da lei, não aceitam, não a cumprem. Vez ou outra, porque são muitos, eles burlam as seguranças, as firmezas e adentram no plano terreno, trazendo toda sorte de dissabores aos encarnados. Quer por vezes que ainda esses encarnados, por vezes, os alimentam com pensamentos e condutas altamente reprováveis. Cabe então aos Exus conduzi-los até o lugar de onde não estão autorizados a sair. Permanecerão neste local até que se arrependam efetivamente de todo o mal que causaram, que resolvam aceitar a lei divina e prometer cumpri-la, podendo, após passar o tratamento adequado, vir à Terra para prestar caridade aos seres encarnados. Esse compromisso, meus irmãos, é firmado diretamente com ele, com o Criador, tendo os Exus como testemunhas e fiscalizadores do cumprimento daquilo que estes desencarnados se comprometeram. Os Exus são os fiéis zeladores do cumprimento da lei divina, pelos encarnados, como também pelos desencarnados. Por esta razão, usam o preto, que representa a ausência de luz. São eles que têm autorização para descer às zonas mais trevosas e escuras para ali buscar aqueles que querem se elevar e, para tanto, demonstram sinceramente que pretendem seguir a lei divina, como para lá conduzir também aqueles que escaparam de alguma forma e alcançaram as zonas mais elevadas. Vejam que são eles os zeladores do cumprimento da lei maior. Esta, meus irmãos, é uma das facetas do mistério Exu. Prestem bem atenção. Exu trabalha nas trevas, mas não é um ser das trevas, é um ser de luz. Ele trabalha de acordo com a lei divina em auxílio ao Criador, seguindo as suas ordens e as suas determinações. Mas é ele quem tem o poder e a possibilidade de descer nas zonas mais trevosas, mais baixas, de energia mais densa que vocês possam imaginar. E ele faz isso por amor a todos nós, encarnados e aos desencarnados. Vejam que bonita esta missão desses espíritos que se denominam Exus. E tanta abobrinha e tanta besteira que falam a respeito deles, né? É preciso dizer que há alguns Exus que usam as cores preto e branco. Antes que falam, Marcelo, você não falou do preto e branco, falou só do vermelho e preto. Tá? Então usam a cor preto e branco. Esta última, o branco, é utilizado no lugar do vermelho.
Então, em vez de usar preto e vermelho, usa preto e branco. São os chamados Exus da Calunga Pequena, ou seja, ligados ao cemitério, que trabalham no comando, sob o comando de Obaluayê, né? Ou seja, das cores, que utiliza as cores preto e branco. Normalmente são os Exus das almas ou da Calunga. Marcelo, por que os Exus, bem como outras entidades, fazem uso de fumo? O fumo, meus irmãos, é composto dos 4 elementos, ou seja, de água, ar, terra e fogo. Ele possui folhas de fumo que foram cultivadas na terra, recebem a água durante o seu cultivo, bem como foram imantadas com a força proveniente do sol e da lua. Para que as plantas cresçam, elas precisam de oxigênio durante o dia e de gás carbônico durante a noite. Vale dizer, também se utilizam do elemento ar. Quando os Exus, ou mesmo qualquer outra entidade, acendem um charuto, eles estão utilizando os 3 elementos, vale dizer a água, a terra e o ar, os quais são adicionados ao 4 elemento, ou seja, o fogo, de modo que, fazendo uso dos 4 elementos vitais, podem utilizar a energia proveniente deles e catalisar em favor do médium, bem como do consulente. Os charutos, meus irmãos, são excelentes defumadores. Servem para limpar a aura do médium, do consulente, livrando-os das lavras astrais que grudam como se fossem sanguessugas, minando pouco a pouco a força vital da pessoa, levando a tal estado em que se facilita a proliferação de doenças físicas e psíquicas. Tantos ignorantes falam tantas asneiras a respeito da utilização do fumo. Deveriam estudar mais e saber da importância e do efeito curativo que dele pode ser abstraído, quando corretamente utilizado nos trabalhos espirituais. Os Exus, bem como algumas entidades, também se utilizam de bebidas alcoólicas, mas não é porque são viciados, alcoólatras inveterados, porque a bebida, esta sim, tem importantíssimo papel na gira e vou explicar isso melhor. As entidades não incorporam os médios, na realidade estão logo atrás dele. O que acontece é o chamado acoplamento e não a incorporação. No acoplamento, todos os pontos vitais do médium, que chamamos de chakras, são ligados ao da entidade, que passa então a comandar os movimentos, a fala do médium, utilizando assim da sua energia vital, densa, que chamamos de ectoplasma, a qual é aliada aos elementos de trabalho e à força vital da entidade, que é mais sutil. Desta forma, o correto é dizer que quando você está acoplado e não incorporado, as entidades e você estão trabalhando, e não apenas a entidade e nem apenas você. Ambos, entidade e médium, são neste momento um só. Entidade e médium estão em perfeita harmonia, em perfeita sintonia. Como as entidades se utilizam da força vital do médium, há inegável desgaste físico, mas não espiritual. De modo que é preciso repor a energia consumida no decorrer das consultas e também dos descarregos. Observem que o álcool, meus irmãos, uma vez introduzido no organismo, é metabolizado e se transforma em açúcar, vale dizer, energia pura, de modo que aquilo que foi consumido possa ser recomposto, sem prejuízo para o físico do médium. Observe-se que é preciso então diferenciar
o uso ritualístico da bebida, do uso profano ou por mero deleite. O primeiro, o uso ritualístico, regado de significado e de importância. É indispensável para o trabalho especialmente dos Exus, que lidam com energias muito densas e cargas especialmente fortes, de modo que exigem muito e provocam um desgaste enorme no material do médium. É claro que vocês vão falar: ah, mas Marcelo, tem Exu que não trabalha com bebida alcoólica. Pode não trabalhar, não tem problema nenhum. Ele vai dar o seu jeito, ele vai dar a sua forma. Mas claro, se tiver a bebida, ainda que seja colocada do lado para ele manipular, não precisando necessariamente fazer a ingestão, ele vai trabalhar muito bem com isto. O segundo, meus irmãos, este uso por mero deleite, é empregado sem qualquer significado. É um mero alterador de consciência o álcool, né? Que serve apenas para deleite ou mesmo para soltar algumas amarras que evitam que nós encarnados façamos muitas besteiras. Por isso é preciso muito cuidado e respeito com esse elemento que é a bebida alcoólica. Dele não se deve abusar, seja quando utilizado de forma esportiva, seja quando utilizado de forma religiosa para as entidades, pois para elas só o que vale, o que interessa é a qualidade e não a quantidade. Não é preciso embriagar o médium para lhe repor a energia consumida. Se algum médium, porventura, após uma gira, ficar embriagado, não culpem Exu nem outra entidade, pois eles, os Exus ou as entidades, utilizam apenas aquilo que é absolutamente necessário. Mas se o médium insiste em aumentar a dose, é por sua conta e risco, já que as entidades têm que respeitar o livre-arbítrio. Outros sim deixam que este venha a se embriagar, até para que o médium perceba que está com uma conduta equivocada e que isto pode lhe acarretar prejuízos. Não venham pôr a culpa em Exu ou qualquer outra entidade pelo estado de embriaguez. Quem pratica os seus atos, os seus erros, que os assuma. Muito bem, meus irmãos, este vídeo maravilhoso que me deu muito prazer de gravar para vocês. Não esqueçam aí de curtir, deixa o seu joinha, se não deixaram no começo, compartilhem para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Se inscrevam no canal e cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Que Oxalá abençoe a todos vocês, hoje e sempre.